Mestre Jesus, amigo querido, representante na terra de todo o amor do Pai e da nossa Mãe. Mestre, que cada um de nós aqui nessa reunião e cada um representado por cada um de nós possa sentir o seu amor, a sua presença, a sua luz, a sua orientação. Que essa palestra alcance a todos os corações, a todas as mentes e que uma semente da sua palavra possa ser germinada em cada um de nós. Por favor, esteja conosco em toda a nossa existência, com todo o seu amor, que assim seja. Boa noite a todos. Que bom que essa nossa oração já introduziu o nosso tema, né? Já nos trouxe essa conexão com a nossa própria família. E a partir daí, a gente pode começar a conversar. E eu gostaria de começar conversando justamente falando sobre as diferentes famílias, não é? Cada um aqui que, ao se preparar para a oração, mentalizou sua família, conseguiu identificá-la e que, com toda certeza, essa família se diferencia de todas as outras. Lógico que a grande maioria vai se reportar a um pai, a uma mãe, aos irmãos, aos tios, aos avós, aos sobrinhos, aos netos, cada um dentro de tudo aquilo que já conquistou no seu núcleo familiar. Sendo a família a base da nossa sociedade, é claro que as famílias vão ter diferenças, assim como nós somos particularmente diferentes uns dos outros. E aí, para que a gente comece a conversar sobre isso, eu gostaria de estar trazendo uma lembrança ou uma confirmação, talvez, de algo que a gente já vem estudando, que a gente já vem entendendo dentro da doutrina, que é o planejamento reencarnatório. Então, quando a gente tem como uma identificação da família que portamos hoje, muitas vezes não sabemos dizer do porquê dela ser como ela é. Então, uns são muito gratos, têm uma família muito harmônica, muito equilibrada, um lar feliz. E outros, no entanto, têm grandes conflitos, animosidades, diferenças de opiniões, mas estão também vivenciando esse núcleo familiar. Bem, se nós fôssemos olhar apenas para essa comparação de famílias felizes e famílias não tão felizes, nós estaríamos sendo bem imprecisos, vamos dizer assim, e talvez até incoerentes com aquilo que a gente já vem aprendendo dentro da doutrina. Porque a gente sabe que o nosso Pai, Deus, que tudo governa, que tudo conduz, ele é de extrema bondade, de um amor infinito e justo. Então, não teria uma forma de nós entendermos
o porquê das diferenças das famílias e de como elas se comportam dentro de seus lares, se nós não entendêssemos que tudo tem um propósito e que, sendo um propósito advindo de Deus, nosso Pai, ele é um bom propósito, é um propósito de crescimento, é um propósito de crescimento e amadurecimento, crescimento e fortalecimento, crescimento e evolução. Então, se nós conhecemos e sabemos que existe a lei de sociedade e que essa lei tem como benefício primeiro nos fazer conviver um com os outros, nós poderíamos estar entendendo que a família é a essência disso. A sociedade, ela tem como se fosse a sua célula, as famílias. E aí, se nós estamos entendendo essa justiça do Pai, e Ele, na sua bondade, nos concedeu essa oportunidade de estarmos vivenciando essa experiência de crescimento, nós podemos entender também que ninguém cai de paraquedas em família alguma. Que não é por acaso que na minha família existe um irmão complicado, um pai um pouco negligente, uma mãe muito rigorosa, e por aí vai. Então, todos nós poderíamos estar nesse olhar para com a nossa família, enumerando várias questões ou percepções nossas de como nós gostaríamos que eles fossem. Nossa, se a minha mãe fosse mais assim, ou se meu pai fizesse mais isso, ou se meu irmão, ou minha irmã, ou aquele tio, ou alguém. Então, todos nós, neste olhar mais material que fazemos das nossas famílias, sempre estaríamos a julgar ou a buscar modificar alguma coisa. Só que, como eu comecei a falar, nós não caímos de paraquedas em família alguma. Existiu, para que nós estivéssemos nessa instituição chamada família, um planejamento que antecedeu a nossa vida física, material aqui, nesse planeta. E nesse planejamento, todos nós, no patamar que nos encontramos, já pudemos estar, de certa forma, participando desse planejamento, opinando. Por quê? Porque todos nós já temos uma certa consciência das nossas reais necessidades, de tudo aquilo que nós já sabemos e de tudo aquilo que nós ainda não sabemos, dos aprendizados que nos são necessários e daquilo que já fizemos de não tão bom, que precisa ser revisto, que precisa ser reajustado. Então, quando nós temos essa programação, esse planejamento de reencarnação, nós temos, sim, a nossa participação. Então, por mais que nós queiramos dizer que caímos de paraquedas numa família, que somos um estranho no ninho, que não temos afinidade com ninguém, nós sabemos o porquê de ali estarmos. E esse porquê, ele tem a mão de Deus. Ele tem o amor de Deus por nós. Ele tem a sua bondade incidindo sobre as nossas necessidades de aprimoramento, que é tudo o que ele deseja para cada um de nós, que nós nos aprimoremos. E é até estranho, porque quando a gente pensa em evolução, a gente pensa assim, nossa,
nós vivenciamos no reino animal, antes de estarmos no nominal, e enquanto nós estivemos nesse reino animal, nós tivemos a nossa prole, né? Os nossos grupos, né? Porque fazíamos parte de uma coletividade, de um grupo, e ali nós tínhamos todo um cuidado com aqueles que eram os nossos filhotes, não é? Cuidávamos deles até que eles pudessem, sozinhos, caminharem por conta própria. E isso é até interessante, porque se nós compararmos o ser humano, nós vamos perceber a sua fragilidade, comparada com outros tantos animais que, de certa forma, já nascem praticamente prontos para vivenciarem as suas experiências, não é? Quem aqui tem contato com um pouquinho mais do interior, na roça, sabe como um bezerro, um cavalo, por exemplo, nasce, e como ele já nasce e já sai, né? Andando, saltitando, não é? Pronto para vivenciar suas experiências. Enquanto que um bebê humano talvez não viveria muito tempo se não tivesse o acolhimento, se não tivesse os cuidados daqueles que os possibilitaram aqui estar. Pai, mãe, ou seja lá aquele que vai cuidar dele. Então, daí nós já podemos ver que na bondade do Pai, ele já nos fez necessitados da companhia e do cuidado de outros. E dessa forma, essa família que vai cuidar, orientar, proteger esse ser, ela tem como prioridade, ou pelo menos deveria ter como prioridade, amar esse ser. E aí, quando a gente fala em amar, a gente sabe que nós ainda estamos num aprendizado desse quesito, né? Nós amamos, sim, amamos. Eu tenho certeza que todos vocês, ao falarem de sua família, vão conseguir falar, nossa, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe, nossa, eu amo minha irmã, eu tenho muita afinidade. Provavelmente vocês não falariam de todos, mas com certeza esse amor é reconhecido no meio familiar. Então, estamos sim aprendendo a amar. E volto a dizer, por bondade do Pai, ele nos permite ter esse aprendizado nesse grupo menor. Sabe aquele amor ao próximo, mais próximo, que faz com que a gente exercite e que a gente comece a se preparar a conhecer um amor maior? É assim que funciona. Então, eu posso estar vivenciando hoje em uma família que talvez não me atenda em alguns aspectos daquilo que eu gostaria. Talvez essa família não compartilhe comigo dos meus ideais, dos meus sonhos, das minhas ideias, mas são pessoas que estão ali que provavelmente vão estar me apoiando, me incentivando, me direcionando a ser o que eles acreditam ser o meu melhor. Só que esse meu melhor ainda está por ser descoberto por mim, não é assim? Eu ainda estou me descobrindo. E quando eu me vejo envolto a uma família, eu começo a aprender de acordo com o comportamento dessa família, não é? É dentro de um lar que eu aprendo a respeitar as diferenças de comportamento, de humor, de tudo aquilo que demonstra
que cada um é um ser individual. Então, nesse entendimento que eu busco ter de quem eu sou, eu vou me visualizando em cada um daqueles que eu tenho ao meu redor. Então, eu me identifico com a maneira de ser da minha mãe ou a maneira de ser do meu pai. Eu consigo ter no meu irmão uma boa referência de como fazer isso ou fazer aquilo. Então, a família, o núcleo familiar, ele me atende nesse novo começo, nessa nova oportunidade que me foi concedida de estar vivenciando mais uma encarnação. E a bondade do Pai é tamanha que ele não só nos permite ter novas oportunidades através de novos laços a serem criados, como também ele nos permite vir para essa nova experiência tendo como um facilitador o véu do esquecimento. E aí o que acontece dentro de uma família? Nós percebemos que nós temos uma certa simpatia por alguns e nem tanto por outros. Não que isso seja de uma forma determinante, que sempre seja essa, mas uma das possibilidades é que aquele com o qual eu tenho uma certa resistência, uma certa dificuldade de estar vivenciando, de estar interagindo, provavelmente eu tenho algumas arestas a serem aparadas, algumas questões que em algum passado eu possa ter não ter conseguido solucionar, e na oportunidade que eu tenho agora, com essa proximidade com esse ser, eu terei uma certa facilidade, já que eu vou ter que me manter nesse convívio. Então, conhecendo melhor, porque ninguém tem só defeitos, não é? Nós temos defeitos, mas temos qualidades também. Então, nessa observação mais minuciosa que temos daqueles com os quais nós compartilhamos o nosso dia a dia, nós vamos percebendo, nossa, ele é muito rabugento, ele é muito nervoso, nossa, mas ele também tem um coração, ele é tão bondoso, cuidadoso. Então, nessa observação do outro, nós começamos a parar essas arestas e começamos a perceber que estamos ali a vivenciar uma oportunidade única de ajustes. Então, nós vamos ter, dentro da doutrina espírita, o que Kardec fala ele chama de uma família corporal, eu acho que nem é bem desse jeito que ele fala, eu não estou lembrando agora como ele fala, e uma família espiritual. Essa família, vamos dizer que seja corporal, essa família ela está muito ligada à matéria, não é? É aquela família em que, às vezes, eu nunca tive nenhum contato com essa pessoa, estou tendo a minha primeira experiência a vivenciar com essa pessoa, e através dessa convivência eu vou começando a criar laços. Como são laços ainda materiais, são laços frágeis que, às vezes, até depois de um desencarne, eu nem volto a ter contato novamente, de imediato, com esses mesmos seres. Mas existem também a questão da família espiritual, onde não necessariamente, e como eu
até esqueci de falar, a família consanguínea, né, que é essa corporal, a gente pode até ter esses laços de sangue, mas isso não significa dizer que só por termos esses laços de sangue, eu vi, Taléu, já vou te dar a fala, só um minutinho. Nós estamos conseguindo ter as afinidades, os entendimentos, criar essa família espiritual. Já os laços espirituais dessa família espiritual, eles são laços que já vêm de uma certa convivência mais íntima, de uma experiência pretérita, ou não, mas que trazem para nós uma identificação. É como se eu reconhecesse no outro um aliado, alguém que me entende, que me ouve e que compartilha das minhas ideias. Pode falar, Léo. A pergunta é o seguinte, posso entender, então, que os laços familiares materiais, então, eles são forjados no plano espiritual, né? Então, ou seja, primeiro eu tenho um laço familiar espiritual e esse laço ele vai ser depois fortalecido aqui na matéria? Eu não sei se eu entendi esse forjado, foi isso que você falou? Foi? Eu acho que assim, forjado no sentido de ser, é construído, né? Primeiro eu faço uma constituição familiar no plano espiritual para que depois isso se reflita no plano material, é isso? Então, vamos pensar assim, olha só, a gente tem a nossa primeira encarnação. Essa nossa primeira encarnação, a gente ainda não criou laços com ninguém, não é? Nessa primeira encarnação, vamos dizer, no mundo primitivo, a gente é muito material. E a gente ainda não tem, as nossas primeiras encarnações, a gente não tem ainda um contato tão próximo com o outro. Depois de umas outras encarnações, é que a gente vai começar a compreender o quanto a convivência com o outro nos facilita estarmos aprendendo ou evoluindo, crescendo. Lembra que eu falei que, a princípio, quando a gente ainda estava no reino animal, a gente tinha o cuidado com a prole, tinha o cuidado com os filhotes, mas era um cuidado de quem fazia o que era certo, o que era o que a nossa intuição dizia que era para ser feito. Mas não tinha ainda ali laços de amor. Eu tenho que falar de um jeito que vocês não venham a pensar que os animais não se amem. É lógico que tudo é um amor, né? E a gente vê cenas belíssimas de demonstração de amor entre os animais, mas o que eu estou dizendo é que não é um amor tão construído por nós, é muito instintivo. E aí, essas primeiras encarnações em que a gente começa a ter contato com outras pessoas e vamos criando afinidades, ela vai nos trazer também a necessidade de nós estarmos nos aprimorando. A princípio, essas primeiras encarnações, elas são como se fossem encarnações coletivas, de um grupo, né? Mas com o passar do tempo, como nós temos o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo escolhas e nos diferenciando. E aí, nessas diferenças que nós vamos
nos oportunizando a fazer através das nossas escolhas, nós vamos ter, sim, a oportunidade de estarmos reencarnando, possivelmente ou provavelmente, em um vínculo do qual a gente não tenha nenhum laço construído ainda. Então, sim, na matéria, a partir desse convívio em família, eu vou começar a estreitar esses laços, e esses laços fortalecidos ainda na matéria, eles vão se perpetuar no plano espiritual, ok? Então, é dessa forma, sim. A partir dos primeiros vínculos a serem feitos, nós vamos começar a deixar de ter os laços só materiais, né? Para passar a ter os laços espirituais. Ok? Fala, Leão. Próxima pergunta. Qual deve ser o nosso papel junto aos nossos familiares? Porque, por excesso de amor, acabamos por tentar resolver os problemas deles e não os nossos. Sofremos pelas escolhas e palavras equivocadas deles e, no final, misturando a vida deles com as nossas. Então, essa é a questão. Se nós não temos um conhecimento ou um reconhecimento de que verdadeiramente nós somos e do que nos cabe fazer, nós acabamos misturando as coisas. Porque existe o eu, existe o outro e existe o nós. Certo? Coisas que só cabem a mim fazer, coisas que só cabem ao outro fazer, e coisas que podemos, em família, fazermos juntos. Às vezes, achamos que, para demonstrar amor, a gente deve suprir todas as necessidades que o outro demanda. Só que aí, se nós não tivermos um olhar atento, nós vamos estar atropelando esse aprendizado que é a justificativa de aqui estarmos. Todos nós estamos aqui em caráter de aprendiz. A família é uma grande escola. Aliás, é uma escola em que nós temos os nossos melhores professores. Porque quando existe um planejamento, nesse planejamento nós vamos ter com clareza aquilo que nos falta aprender. Ah, então eu preciso aprender a ser menos egoísta. Ok? Então eu vou, por exemplo, reencarnar numa família muito numerosa, em que eu vou aprender a saber dividir tudo, a compartilhar tudo. Então, quando eu trago para mim uma responsabilidade que não me cabe, eu estou tirando do outro a oportunidade dele amadurecer, dele ter o aprendizado que ele necessita e caminhar com suas próprias pernas. Então, amar sem medida ou amar sem critérios é muito complicado, porque por mais que eu acredite que eu estou utilizando do amor, eu estou dificultando, eu estou atrapalhando o crescimento do outro. Então, o outro se sentindo, talvez, sufocado por esse amor, que parece ser o melhor amor, pode ter como retorno a esse
a essa tensão, a esse comportamento, um comportamento que vai nos trazer um sentimento ou um olhar de quem entende como uma ingratidão ou como uma falta de respeito. Então, tudo isso é possível acontecer quando eu não tenho claro para mim aquilo que me cabe fazer. Acho que eu respondi. Tem mais, Léo? Tem sim. Vamos lá. Em nossa família, recebemos apenas espíritos afins, ou seja, já conhecidos aí nas nossas outras encarnações, ou podemos ter alguém que nunca tivemos contato em outras vidas? Tanto uma coisa quanto outra, né? Raros são os lares em que todos os membros da família são afins. Porque o que seriam esses afins? São aqueles que já tiveram a oportunidade de se lapidarem um pouco mais, que são pessoas que já estão com um pouquinho mais de clareza no seu comprometimento com aquilo que lhes cabe fazer, que já têm uma visão um pouquinho mais consciente do papel da família e da responsabilidade de cada um para com cada membro dessa família. Então, são aqueles que amam na medida certa, são aqueles que respeitam, são aqueles que sabem ouvir, são aqueles que cooperam com o crescimento um dos outros. Então, dizer que existe um lar onde todos são afins seria você dizer um lar em plena harmonia. Porque se você tem um lar em que todos são afins, significa dizer que todos ali se compreendem, se respeitam, se entendem. Provavelmente a gente vai ter esse tipo de lar quando a gente já estiver mais à frente, né, num planeta de regeneração, porque aí nós já vamos estar muito mais competentes nessa nossa lida com o outro. Mas, dentro de um planejamento, a sabedoria divina, ela sempre vai estar oportunizando aqueles que ainda têm algo a aprender com aqueles que já sabem um pouquinho mais sobre isso, né? Então, se você necessita aprender a ser um pouquinho mais humilde, a ser um pouquinho mais tolerante, provavelmente ficaria muito mais fácil se você encarnasse em um lar, em uma família, em que alguns dos membros dessa família já tivessem como orientar nesse sentido, já conhecessem um pouquinho mais sobre o que é ser tolerante, já conseguissem estar trazendo esses ensinamentos àquele que está nessa necessidade. Então, compete a esses que estão como orientadores, pais, ou seja lá, avós, não importa quem seja, que na observação desses que chegam, percebam as suas tendências, porque desde pequeno, o ser já demonstra, né, as suas tendências. É mais retraído, é mais comunicativo, é mais isso ou mais aquilo, e dentro daquilo que se vai observando, se pode trazer um auxílio maior, trazendo uma orientação mais apropriada. Entende? Então, sim, dentro dos lares vão existir afinidades e também vão existir aqueles que vêm pela primeira vez, que nunca tiveram contato, assim como também tem aqueles que são afins, aqueles que são simpáticos e aqueles que são, de alguma forma, ainda, vamos dizer, inimigos,
que tem muitas questões ainda mal resolvidas. Tudo isso é possível acontecer. Pode falar, Léo. Não, o que eu ia pedir para você considerar que o afins era não afim de simpatia, mas afim de contato em outras vidas. Mas você acabou aí no finalzinho já explicando isso, né? Porque a gente pode Sim. não ser afim, né? Vamos imaginar eu e meu pai, a gente sempre teve um confronto de ideias muito grandes, então a gente não era muito afim, mas afins de convivência, né? Então, ou seja, eu preciso de voltar e talvez em posições diferentes, talvez como irmãos, talvez invertido nessa ordem, para que a gente consiga se reequilibrar nesse sentido aí, mas no finalzinho você explicou. Ok. Mais alguma? Não? Por enquanto, não. Então, dentro disso que eu estava falando, é uma certa ilusão da nossa parte achar que nós vamos ter a família perfeita. Porque numa família perfeita, eu pouco teria a aprender, concordam? Porque se eu já tenho um pai que me entende, uma mãe que me auxilia, que me apoia, irmãos com os quais eu não tenho atrito, eu teria que estar buscando fora da minha família os aprendizados que eu necessito. E muitas vezes isso ocorre. Isso ocorre de eu estar de uma maneira contrária a esse exemplo que eu dei. Muitas vezes eu consigo ter o apoio, a segurança, o reconhecimento, tudo isso fora da minha família, através de amigos, através de outros vínculos. E esses outros vínculos é que vão me trazer essa família espiritual, essa família que não é consanguínea, mas que vai ter um papel fundamental na minha vida. Então, não é porque eu estou em meio à minha família biológica que eu vou ter que ter e retirar dela todos os aprendizados que me são necessários. Muitas vezes eu preciso ter uma família estruturada, que me apoie, mas que eu consiga, tendo esse apoio, tendo essa estrutura, me projetar a novos desafios. Em contrapartida, eu posso também ter um lar biológico em que eu não seja atendido nas minhas mínimas necessidades. Eu tenho um pai ausente, eu tenho uma mãe também ausente, vamos dizer assim, irmãos que estão muito preocupados consigo mesmo, de uma forma egoísta de ser, e eu vou buscar constituir uma nova família fora desse lar. Mas o que está errado? Então, houve falha? Deus, quando permitiu esse planejamento, ele se equivocou? Eu nasci em uma família em que eu não me reconheço, eu não sou bem aceito, eu não tenho apoio, eu não sou compreendido, as pessoas abusam de mim porque eu não tenho voz, Então, tudo isso que está me acontecendo nesse lar que me foi oferecido é injustiça do Pai? Eu estou ali para ser punido? Eu estou ali para sofrer castigos e algo parecido? É lógico que não. É lógico que não. Todos nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas. E não tenham dúvida disso. O que acontece é que eu preciso abrir meus olhos
e entender tudo aquilo que eles estão a me oferecer, que vão me ser instrumentos a me fortalecer em todos os meus princípios, em tudo aquilo que eu estou galgando alcançar. Eu posso aprender através de um descuido de um pai ou de uma mãe, como não descuidar-me de mim mesmo, de como tomar para comigo a responsabilidade de me autocuidar. Eu posso amar a todos esses que fazem parte da minha família sem grandes expectativas, porque se eu construir para mim uma expectativa de que eu só vou ser feliz se fulano ou ciclano mudarem o seu jeito de ser, mudarem a maneira de me tratar, serem mais corretos naquilo que fazem, eu vou estar colocando na mão do outro aquilo que me cabe fazer por mim. Então, a família é, sim, aonde eu vou ter a oportunidade dos meus ajustes. E, às vezes, os meus ajustes são justamente entendendo aquilo que eu não recebi, mas aquilo que eu posso me ofertar. Entendem? As nossas expectativas, às vezes, elas são tamanhas que coisas que ocorrem na nossa infância, elas têm um peso tão significativo, elas nos marcam de tamanha forma, que nós não nos abrimos para novas possibilidades. Então, nós continuamos a nos justificar por aquilo que não estamos a fazer, porque, quando eu era pequeno, a minha mãe fazia isso. Quando eu, na infância, o meu pai deixou de fazer isso. Ou um irmão, ou um tio, ou um avô, ou alguém fez algo, e esse algo me impede até hoje de eu ser quem verdadeiramente eu posso ser. Fala, Léo. Temos duas perguntas. A primeira é: considerando que hoje todos encarnados já vivenciaram algumas encarnações, como seria essa escolha? Ida para núcleos que não têm nenhuma relação passada? Esse elemento novo no núcleo familiar seria obrigatoriamente alguém mais esclarecido que estaria vindo para auxiliar os outros em suas dificuldades? Sim e não, né? Porque pode sim, pode ser que esse que esteja vindo, que não tenha nenhum vínculo ainda com os demais membros da família, esteja sim em condições de trazer um diferencial, fazer a diferença nesse seio familiar, porque provavelmente aqueles que ali estão reunidos ainda não despertaram para determinada coisa, e esse ser que está se colocando nessa possibilidade de auxílio possa sim ter esse potencial, essa capacidade de auxílio, mas não necessariamente isso. Esse ser que pode estar vindo, que não tem vínculo nenhum, pode ser justamente aquele que precisa ser acolhido, que precisa ser envolvido em laços de amor, para que se reconheça merecedor desse amor e, a partir daí, possa fazer escolhas diferenciadas das que já fez anteriormente. Talvez esteja nesse lar justamente para aprender a amar, coisa que talvez ele ainda não tenha tido a possibilidade. Então, são inúmeras as formas e as possibilidades. Então, não dá para a gente resumir dizendo é isso ou é aquilo.
como a gente tem muitos acertos a serem feitos, provavelmente nós vamos estar migrando de família em família para estar nesse aprendizado, né? Então, às vezes, existe todo um planejamento em que fulano e ciclano vão encarnar e vão se colocar à disposição de receber alguém que no passado foi, por exemplo, um algoz, foi alguém que trouxe para esse casal muitos aborrecimentos, muitas dificuldades, existe todo um laço de mágoas, ressentimentos e tudo mais. E aí eles vêm, reencarnam e decidem que eles não vão ter filhos. Simplesmente resolvem não ter filhos. Então, o que vai acontecer? Esse planejamento deixa de existir? Não, existe um remanejamento, existe um ajuste. Aí, esse ser que viria através desse casal, ele pode vir através de um outro membro dessa mesma família, em que ele vai estar usufruindo da companhia deste casal e vão estar ali criando novos laços, e de preferência laços de amor, de compreensão, de entendimento. Pode ser até fora da família, mas dentro de um meio que seja compartilhado, seja no meio do trabalho, seja no meio de um grupo familiar da igreja, seja lá onde for, ele pode vir, ou pode ser adotado por outra família e, de alguma forma, vir a fazer parte do meio familiar desse casal. Então, várias são as possibilidades das coisas acontecerem. O que a gente tem que estar é de olhos abertos para querer enxergar, porque se eu estou vivenciando tantos conflitos no meu meio familiar, eu preciso ter um olhar mais claro, mais consciente, para saber se eu estou fazendo tudo o que me cabe fazer para que as coisas se amenizem, para que as coisas fluam de uma maneira melhor. Porque conflitos, dificilmente uma família não vai ter. E são através desses conflitos que eu vou estar fortalecendo as minhas bases, que eu vou estar fortalecendo a minha fé, a minha confiança nesse Pai, que me colocou entre esses seres para que o crescimento fosse para todos, não só para mim, mas para todos. Cada um de nós tem um papel importante na família em que se encontra. E eu preciso enxergar esse meu papel para que eu possa fazer o meu melhor e para que eu saiba que eu fiz esse melhor. Que eu entenda que, mesmo que eu não consiga solucionar determinadas coisas, o que me cabia fazer, eu fiz. Agindo com amor, agindo no intuito de cooperar, de contribuir, de auxiliar. Isso é importante. Fala, Léo. Vamos lá. Você falou de família consanguínea, mas eu tenho duas amigas de infância que estamos sempre juntas há 36 anos, onde sentimento de amor e afinidade são como verdadeiras irmãs. Eu sei que por este mundo afora existem infinidades de pessoas. Isso aí foi uma colocação aí de uma irmã nossa. Sim, isso no nosso dia a dia a gente percebe. Eu acredito que todos vocês tenham podido observar isso, né? Às vezes a gente é apresentada a uma pessoa
e a gente começa a conversar com aquela pessoa e a conversa flui de uma tal maneira que é como se você já tivesse um laço muito estreito com ela. É como se você soubesse de praticamente tudo o que aquela pessoa já vivenciou, de como aquela pessoa pensa, de como ela vai ser importante no convívio. Não acontece isso? E, às vezes, um parente próximo, a gente não consegue ter uma conversa, um diálogo de uma forma saudável, não é? Então, isso é normal, não é? Porque dentro de uma humanidade tão numerosa, muitos já são os vínculos que nós já conseguimos construir, laços de amor, de entendimento, afinidades mesmo, normal. E a gente só precisa ter um olhar um pouquinho mais caridoso para aqueles que estão mais próximos de nós, mas que nós ainda não tivemos o cuidado de enxergá-los com um pouquinho mais de atenção. Porque, por mais que a gente queira se afastar de determinadas pessoas, quando elas fazem parte do grupo familiar, isso sempre nos traz um sentimento de insatisfação. Então, a melhor coisa a fazer é nunca desistir. Eu tenho um filho que só me dá trabalho. Eu tenho um filho que ele se envolveu com drogas e eu não sei mais o que fazer. O que você tem que fazer? É amá-lo. Amá-lo. E se você não consegue conviver, continue a vibrar positivamente por ele. Tenha sempre um momento para orar por ele, mesmo que isso seja aparentemente pouco, mas se isso for o seu melhor a fazer, faça. Às vezes a gente acha que a gente tem que solucionar tudo, principalmente na vida do outro. Não, não é assim. Nós estamos aqui para crescermos juntos. Assim como nós não gostamos que determinadas pessoas ou outros venham nos dizer o que fazer e como fazer, por que nós achamos que temos o direito de estar interferindo ou estar opinando na vida do outro? Se o nosso gesto é de amor, nos cabe trazer aquilo que nós acreditamos ser o melhor. Mas só o outro vai querer abraçar ou não a ideia ou a orientação que estamos trazendo. Então, no núcleo familiar, para que exista harmonia, para que exista cooperação, o respeito pelas diferenças, pelo modo de ser de cada um, tem que estar em primeiro plano. O outro tem todo o direito de pensar de maneira diferente, de comportar-se de maneira diferente. Eu só não preciso compartilhar daquilo que eu não acredito ser bom. Pode falar, Léo. Vamos lá. As experiências da vida familiar é uma constância mesmo. Nascemos numa família, aprendemos, sofremos, temos alegrias, convivemos bem ou mal. Depois nos casamos com alguém estranho, temos filhos e o círculo continua sempre em família. Com isso, percebemos a importância da convivência familiar para o nosso crescimento e oportunidade para os que virão. Está correto isso? Lógico que sim. Corretíssimo. Como eu falei, Deus, na sua bondade, ele sabia que nós precisaríamos ter o outro para nos auxiliar.
E esse outro, ele sempre vai ter um papel muito importante nas nossas vidas. A começar pelos nossos pais, não é? Por mais que a gente discorde do modo de ser, do modo de pensar, do modo de agir dos nossos pais, nós não podemos de maneira alguma e de modo algum esquecer que foram eles que nos deram a oportunidade de aqui estarmos. E por mais que a gente ache que isso é pouco, não é. Porque todos nós praticamente imploramos por essa oportunidade. Ah, mas eu não lembro disso. Eu não lembro de ter escolhido esse pai, essa mãe, eu não lembro dessa minha necessidade. Nós podemos aprender muito enquanto estamos no plano espiritual. Mas determinadas coisas precisam ser colocadas em prova. Porque como é que eu vou saber se eu aprendi, se eu não tenho uma nova oportunidade de mostrar na prática que eu já assimilei determinado conhecimento? Então, hoje, nós estamos passando por um momento de mudança e as dificuldades para o reencarne, elas são enormes. Hoje nós já precisamos estar nos adequando à energia que o planeta tem. E aí, a oportunidade de um reencarne, ela tem que ser muito valorizada. E quando alguém, com o intuito de nos auxiliar, se coloca à disposição de nos receber, por mais falhas, porque todos nós somos imperfeitos, né? Nós nunca poderemos deixar de ser gratos a essa oportunidade. Então, em respeito, em gratidão a esses que nos deram a oportunidade de aqui estarmos, nós precisamos aprender a retribuir isso. E o que nós vemos muito hoje são filhos que simplesmente ignoram seus pais depois de idosos, que deixam de estar ali ao lado para retribuir todo o amor, todo o carinho, todo o cuidado que receberam. E isso é algo a ser muito bem pensado por nós, porque família é para sempre. Por quê para sempre? Porque nós estamos em um processo de, a cada dia, amarmos melhor. Num futuro, estaremos amando a humanidade como um todo, reconhecendo sermos todos filhos do mesmo Pai. E essa irmandade, ela já precisa ser construída agora. O meu pai e a minha mãe não souberam cuidar tão bem de mim. O que eu devo fazer? Devolver esse descuido? Ou mostrar o quanto eu já estou mais evoluído, eu diria, ou melhorado, já tendo como retribuir com amor, com atenção, com carinho. Então, é um ciclo, sim. Eu tenho a minha família, eu constituo outra família, mas esse crescer é justamente para que a gente comece a ter esse olhar
de que a nossa verdadeira família é a humanidade. Mas o que adianta eu ter um projeto ou uma intenção de ser o diferencial em uma comunidade, em uma sociedade, se eu não aprendi a amar aqueles que estão mais próximos, aqueles com os quais eu convivo mais, aqueles que me abriram as portas para o aprendizado que eu preciso. Então, às vezes, a gente tem comportamentos de atenção, de carinho, de respeito com todos os outros. E no meio familiar, a gente acha que pode ser intolerante, impaciente, porque não faz diferença, não vai mudar, eles não vão deixar de ser, não vão deixar de ser minha mãe, não vão deixar de ser meu irmão, não vão deixar de me amar. Será? Se eu não aprender a amar aqueles que estão vivenciando, interagindo comigo, compartilhando comigo, como que eu posso achar que eu tenho condições de amar uma comunidade, uma humanidade, uma sociedade toda? Parte daí. É desafio? É desafio. Sim, porque às vezes parece que são contrários, né? Eu gosto disso, ela gosta daquilo, eu quero desse jeito, ele quer de outro. Ok, mas se existir amor, se existir respeito, a gente consegue fazer os ajustes, a gente consegue trazer equilíbrio, a gente consegue pôr ordem. Ok? Fala, Léo. Vamos lá. Já que não lembro dos meus laços passados, posso entender então agora que os laços com os meus familiares nesta vida poderão continuar ligados nas minhas próximas vidas? Tudo depende de como está sendo a sua condução desses laços. Se verdadeiramente existe amor, respeito, carinho, sim, esses laços provavelmente eles vão se manter como laços eternos, espiritualmente falando, não é? Agora, se eu ainda não aprendi a aceitar as diferenças, se eu ainda não sou capaz de respeitar o modo de ser do outro, se eu ainda sou intolerante com essas diferenças, significa dizer que eu ainda não criei um verdadeiro laço. E isso é algo para a gente ir analisando, sabe? Se existe alguém hoje que eu reconheço que eu tenho ainda grande dificuldade, por que não investir? Por que não fazer aquilo que eu acredito que seria o melhor? Porque se eu não faço esse movimento, significa dizer que esse relacionamento ele não vai se aprimorar nessa oportunidade. E provavelmente eu vou ter que reajustá-lo em uma outra. Por quê? Porque se eu estou vivenciando essa oportunidade, seria para um aprendizado de ambos. Eu devo fazer apenas o que me cabe. Se o outro vai aceitar, se o outro vai agir da melhor forma, vai compreender a minha intenção, isso é problema do outro. Mas eu preciso estar com a minha consciência em paz.
de que eu estou fazendo, sim, o meu melhor. A gente acha que as coisas são muito complicadas, né? Mas às vezes não são tão complicadas assim, porque eu só preciso ser um pouco mais humilde, sabe? E mostrar ao outro que eu estou tendo essa dificuldade, que eu gostaria, sim, de ter um relacionamento melhor, mas não estou sabendo como agir. Quem sabe numa conversa sincera e franca eu não consigo descobrir uma maneira melhor de lidar. Dizer que eu vou conseguir solucionar todas as arestas? Não vou. Mas não é essa a questão. A questão é eu me enxergar que eu aproveitei da melhor forma que pude a oportunidade que me foi dada na convivência com cada um desses familiares. E que eu vou levar dessas relações tudo que eu pude absorver de melhor. Isso é importante. Pode falar, Léo. O que podemos entender sobre pessoas que não têm vontade de constituir ou construir uma família? Então, vai depender de como ela está fazendo uso da sua existência. Porque se eu disser, por exemplo, que uma pessoa que resolveu ser padre, então ele não vai constituir uma nova família, mas ele fez uma escolha pensando em tudo aquilo que ele poderia oferecer de melhor. Então, de certa forma, ele faz até um sacrifício, vamos dizer assim, mais ou menos, de abrir mão de ter sua própria família para se dedicar a uma família maior, que é a humanidade. Não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Acho até muito... como é que a gente fala? Honroso, né? Agora, se eu escolho não constituir uma família porque eu quero pensar apenas no meu prazer, na minha individualidade, de não ter que me reportar a ninguém, de fazer tudo o que me der na telha, sem me preocupar com alguém concordando ou discordando, não ter nenhum laço que me prenda ou que me obrigue a ter um relacionamento mais sério, mais respeitoso. Então, tudo depende disso. Qual é a intenção? Tem mais alguma coisa, Léo? Não, sem perguntas. As perguntas já foram encerradas. Ok. Bem, gente, eu não sei se tudo que eu estou trazendo a respeito de família consegue fazer com que a gente se estimule. Porque, na verdade, o que eu gostaria que ficasse dessa nossa conversa é a gente reconhecer que tudo depende de nós. Vivenciar uma família harmoniosa, equilibrada, feliz, é o desejo de todos nós. E por mais que a gente saiba que isso nem sempre é possível dentro daquilo que a gente entende de melhor que se esteja fazendo, eu tenho que trazer para comigo essa consciência, mas, ao mesmo tempo, essa gratidão
de poder estar convivendo com todas essas diferenças, com todas essas questões, com todos esses conflitos, e ainda assim saber que por trás de tudo isso existe esse Pai de amor que nos colocou em condições de estarmos vivendo essa oportunidade, essas situações, e que só quer e que só espera que nós aproveitemos essa oportunidade. Que nós possamos verdadeiramente amar do jeitinho que a gente sabe, porque é só desse jeito que a gente pode fazer. Sem comparação, sem exigências, sem trazer cobranças. Simplesmente amar. Amar sabendo que, se não é da melhor forma ainda, eu me coloque aberto para aprender, a estar me melhorando a cada dia, a fazer com que essa família ela seja uma referência para mim, uma referência para cada um daqueles que ali está, uma referência para todos aqueles que tiverem contato com ela. Porque são de famílias em famílias que se faz com que esse propósito maior de fraternidade, de amor universal, possa existir. Porque começa daí. Minha família sou eu e minha mãe. Não importa. O que une vocês é amor. Vocês já estão fazendo muito ao se amarem, ao se respeitarem, em prol desse futuro, de uma humanidade mais pacífica, de uma humanidade mais harmoniosa, mais feliz. Então, compete a gente fazer por onde o que nos cabe, tá? Então, é treino. Hoje eu consigo, amanhã nem tanto, mas é não desistir. Hoje eu consigo ouvir, amanhã eu sei falar. Hoje eu falo, amanhã eu escuto. Hoje eu me calo. Não importa como, mas é a intenção de estar cada dia melhorando, crescendo, aprendendo, que é isso que o nosso Pai espera de nós. Eu tinha separado aqui o que Santo Agostinho nos diz. E aí é interessante, porque quando a gente pensa em Santo Agostinho, a gente pensa assim, nossa, Santo Agostinho, né? Um santo, né? Mas quem conhece um pouco da história de Santo Agostinho sabe que ele não era assim tão perfeitinho, não, né? Que ele foi muito complicado e santa foi a mãe dele, que teve muito empenho, muita determinação em estar ali, ó, auxiliando, orientando, não desistindo deste filho. E aí, é bom que a gente saiba que nós não somos privilegiados. Então, a família que temos é a que nós necessitamos. As arestas que temos a amparar vão ser esses que estão na nossa família que vão nos exercitar, que vão nos auxiliar. Então, que a gente aprenda a amá-los, porque são eles que vão nos fazer cada dia melhores. E aí, Santo Agostinho, ele diz assim, que a tarefa, ele se refere a essa tarefa de viver em família, né? A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la
tanto ignorante como sábio. Não exige de nós senão a busca sincera da simplicidade e da humildade, reconhecendo-nos como seres imperfeitos, colocados lado a lado no ambiente doméstico para o crescimento conjunto. A família é o convite do Criador ao exercício do amor. O amor maternal, paternal, filial, que em breve se tornará o tão almejado amor universal. Então, que a gente não desista, que a gente busque e se empenhe cada dia mais em fazer com que a família perpetue, porque ela é a base da nossa sociedade. Vocês sabiam que tem até um dia da família? Eu estudando, eu vi. É dia 8 de dezembro. Então, quer dizer, se até no calendário já existe uma data para a gente lembrar da importância da família, a gente deveria estar comemorando a família que nós temos, porque essa família que nós temos é exatamente a que precisamos. Ok? Então, eu agradeço vocês. Eu sei que teria muito mais coisa a abordar com relação à família, mas eu sei também que a gente reconhece família aonde quer que a gente olhe. Olhando aqui para vocês, todas essas imagens, essas figuras de cada um desses rostos, eu tenho certeza que nós fazemos parte de uma família também, cujo propósito é crescer, é cada dia aprender mais. Então, mesmo com essas diferenças, mesmo com as distâncias, vamos fazer a nossa parte e vamos nos sentir gratificados por tudo aquilo que nós já pudemos usufruir. Bom, acho que é só. Eu vou fazer uma oração e peço novamente, como a nossa amiga Suzana propôs no início, que a gente, nesse momento, mentalizasse a nossa família. A nossa família biológica, a nossa família do coração e todos os agregados, para que a gente possa estar, de alguma forma, direcionando todo esse amor, todo esse carinho, todo esse desejo sincero que nós temos em nós de contribuir com esses nossos amores, de facilitar o vivenciar de cada um, e que nós possamos aprender a lidar com todos os conflitos e as diferenças da melhor forma possível. E assim, Pai querido, nós te agradecemos por todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos trouxe, onde Ele mesmo nos diz que a sua família seriam todos aqueles que já estivessem cumprindo a lei do nosso Pai que está no céu. E assim que nós possamos nos unir em uma única família, onde todos, sem exceção, têm sempre algo de bom a oferecer, a contribuir, a cooperar. E que dessa forma nós possamos estar nos auxiliando e auxiliando a todos aqueles que hoje ainda necessitam de um amparo, de um consolo, de um apoio, de uma família que os ame. Que sejamos nós a amar e auxiliar, servindo sempre
da forma que pudermos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Permaneça conosco sempre. Que assim seja.